Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos com o propósito de falarmos a respeito de uma palestra muito importante para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão. A Bíblia é apenas uma parte da verdade. Então, é uma alegria para mim poder compartilhar com vocês o que eu pude compreender desses ensinamentos que estou passando. Eu sou apenas um estudante de gnose, como vocês, um pesquisador, não sou nada mais além. A única vantagem que eu tenho é que eu estou há 30 anos nessa pesquisa, então eu tive mais tempo, eu já corri muito mais terreno, né, que vocês também vão percorrer e vão chegar lá. Então esse adiantamento que eu tenho em relação à trajetória é que me dá condição de poder estar falando para vocês aqui, estar colocando alguma coisa a respeito da gnose. Muito bem, então, começar a falar disso daí, vamos começar pela etimologia da palavra, né? Nós temos então a Bíblia, né? Vamos ver essa palavra, o que ela significa. Então, ela é o gentílico plural, né? Significa livros. E vem da palavra, ela é grega, né? Vem do singular, lá que é biblion, que é o singular. E aí significa livro. Então, o que é as nossas escrituras sagradas, a nossa Santa Bíblia? Uma coleção de livros, né? Então é assim que a gente entende, né, pela análise da palavra. Hoje nós temos livros de papel, digital, né? Mas na época em que ela começou a ser escrita, a gente não tinha papel. Era escrita em papiros, né, ou até em pedra, né? Então a original foi escrita em rolos de papiro da seguinte maneira. Nós temos as escrituras sagradas do Oriente, que é o Bhagavad Gita. Vocês já devem ter lido. Lá no Bhagavad Gita aparece um discurso do Krishna, do Arjuna. O Krishna é a mesma raiz do Cristo, é o mesmo Cristo, só que é o Cristo do Oriente, né? Tem também as Ramayanas. Se vocês forem ler a escritura oriental, as Ramayanas, ela data de 10.000 anos antes de Jesus Cristo. Nos Ramayanas vocês vão encontrar o Cristo, né, que é o Rama, com as mesmas iniciações, as mesmas provas que Jesus Cristo. Vocês vão encontrar Rama, ele entra no rio, ele nasceu de uma virgem, né? Ele, quando é pequeno, é um menino prodigioso, né? Pródigo. Ele também vai para a cruz, é crucificado, é morto, ressuscita, né? Quando ele entra na água para ser batizado pelo seu guru, que é a palavra que dá para mestre lá, o guru, o mestre, o orienta, falou para ele: você agora vai receber o batismo, vai receber a potência, daqui a pouco você vai receber a superpotência. O que João fala para Jesus Cristo? Você será batizado com água, depois virá outro e vai ser fogo. Então, o batismo é o símbolo, representa aquilo que nós já colocamos ali em código, o código da 20, né? O batismo significa, o batismo gnóstico significa um pacto de transmutação sexual. É a cruz. A cruz não significa morte, e o pessoal entende. A palavra cruz, quando você vai nascer, você quer fazer nascer filhotes de cachorrinho, você leva a cachorra para cruzar o cachorro. Então, nós somos fruto de um cruzamento, né? Então a cruz vem de cruzamento, e essa cruz foi carregada 10.000 anos antes de Cristo pelo Rama. Então a iniciação de Jesus
é a mesma do Rama, é a mesma de muitos outros Cristos. A gente falou aqui do Hermes Trismegisto do Egito, é a mesma iniciação de Quetzalcoatl, que é o Cristo mexicano, né? Do Cristo dos Maias, lá dos Incas, né? Também dos Maias e de muitos outros Cristos. Então, essas iniciações são todas semelhantes, a tal ponto dos estudantes das Escrituras dizerem, os não muito sérios, dizer que Jesus plagiou uma série de outros mestres. Não é que ele plagiou, se alguém de nós também for iniciar, como ele diz, alguém pode vir após mim, vai ter que fazer a mesma coisa. O caminho é o mesmo, a iniciação é o mesmo. Então, os cristãos, de uma maneira geral, por entender a Bíblia apenas numa parte, eles vão achar que só tem Jesus Cristo, né? E que ele, além dele, não tem mais nada, né? E ao estudar gnose, vocês vão ficar assim, atônitos de perceber que Jesus tivera com todos esses outros Cristos. Ele visitou a Índia, visitou o México, visitou todos os povos na sua época, né? Para ele era fácil, né? Podia ir a gente não precisava pegar o avião, nem o trem, nem nada, né? E então, hoje nós vamos estar aprendendo sobre isso, né? Bom, então essas 12, Israel, que é onde vai dar o cenário das nossas escrituras, se constitui num povo dividido em 12 partes. Então tinha 12 tribos de Israel. Vou colocar aqui, ó, 12 tribos. Vocês já ouviram falar isso? Dessas 12 tribos, 10 se perderam ao longo da sua história. Cada uma delas tinha a sua escritura, tinha o seu rolo de pergaminho, tinha a sua verdade escrita. Então, você perdeu 10, então você tem menos 10, você vai ficar com duas, né? Então, aqui você tinha 12 sobre 12, aqui você tinha 10 partes sobre 12, 12 avos, e aqui você tem 2 dozeavos, é o que nos restou das escrituras originais. Dessas duas, uma vai se perder ainda ao longo da história. Vocês podem estudar na história. Vai se perder a tribo de Efraim. Os mormons dizem que a tribo de Efraim atravessou o mar e vai dar, naquela época, que vai dar origem ao livro de Mórmon, que é a segunda parte da Bíblia que eles dizem, tá? Mas de qualquer forma, então, vai ficar só uma tribo, que é a tribo do José. Ó, de 12, 11 já se foram, você fica com 12 avos. Então, que é a tribo do José. Essa tribo do José é que vai dar origem a Davi, a Salomão, a Jesus Cristo. Se vocês lerem a linhagem, né, a Bíblia tem muito bem essa linhagem, essa genealogia, né? Vocês vão achar tudo isso. Então a tribo de José é a que ficou. Então o Velho Testamento todinho que nós temos, escrito pelo Moisés, né, outros profetas, vai contar a história da tribo de José. E nós vamos ter, para quem, principalmente entre os evangélicos, que vai dizer, não, nós temos toda a verdade, a Bíblia é toda a verdade. Não, o que nós temos é verdade. Mas nós temos da verdade inicial, original, nós temos agora 12avos. Então nós temos uma parte do que foi escrito inicialmente. Dá para entender? Então nós temos apenas 12avo. Isso no Velho. Então sobrou 12avos, que é toda aquela riqueza de livros que nós temos, né? Extraordinária coleção de livros, né? E aí, o que acontece? Isto vai dar o Torá, as escrituras antigas, né, que vão falar sobre isto. Jesus vem com uma reformulação, ele revoluciona, né? E aí vai escrever o que a gente tem das escrituras hoje. Ele não escreve nenhum. Inicialmente a Bíblia foi dividida em livros, são livros. Depois o livro foi dividido em capítulos. Os capítulos foram divididos em versículos, né? E ele não escreve nenhum versículo, Jesus.
mas falou tanta coisa, são tão profundas, que hoje está viva na nossa alma, né? Os seus apóstolos também não. A maioria deles. Como iniciou a Bíblia? Então quem é que vai escrever? São os discípulos dos apóstolos, da palavra falada, tradicional, que ficou viva. Vão escrever isso. A história dela vai datar de 300, 350, 400 anos depois da morte de Jesus Cristo. Então já tinha ido. Tinha apóstolo vivo ainda? Não, todos já tinham morrido. E ela começa a aparecer. Então, nesse momento que ela começa a aparecer, para formar o que nós temos hoje de Novo Testamento, foi escrito, aparece dezenas de evangelhos. E nós temos apenas 4, não é isso? Que é o Mateus, o João, o Lucas, né? Que é o outro? O João, Marcos, né? Marcos e o Lucas, né? São 4. Então, e os outros? Teve que passar por um conselho, né? Para as escrituras vão ingressando, e principalmente pelo conselho de Nicéia, pelo Constantino e uma série de outros papas. Não, esses livros, esses evangelhos, não têm inspiração divina. Então nós deixamos fora. Ficaram como livros apócrifos. Então o que são os apócrifos? São livros não aceitos pelo sistema vigente na época, que achava que não atendia os seus propósitos, né? E sobre a desculpa de que não tinha isso, de que não interessava, não tinha inspiração divina. Depois nós vamos saber por quê. Então só pegamos 4. Então você tem toda a verdade? Não, você tem 4, uma parte da verdade, né? E essa parte que ficou, que foi aceito, né? Ela foi modificada muito. Foi muito modificada, tá? Então, o que acontece? Ao longo do tempo, os cristãos, eles eram perseguidos, não é isso? Todos eram perseguidos. E nessa época, eles matavam mesmo, né? Tinha um pequeno... Minha filha está viajando de um pequeno grupo gnóstico que estavam assim para estudar essas verdades como nós estamos aqui hoje. Então eles colocavam a segurança lá fora, né, os vigilantes, para avisar quando vinha a milícia, né, a polícia romana, e eles faziam os seus estudos, não como nós estamos aqui hoje com câmera, né, gravando, eles faziam nas catacumbas. Ficaram conhecidos nessa época como os gnósticos da catacumba. Então a primeira igreja que teve nessa época foi esta, chamada Igreja Gnóstica, né? Igreja Católica Gnóstica. A palavra católica significa, vocês sabem? Isso, universal. Então, a Igreja de Roma, já no Constantino, né, Conselho de Nicéia, ele pega o imperador, nós não vamos gastar mais dinheiro com a guerra com os cristãos, né? O império tem que economizar, eu sou imperador, eu sou político, né? Então eu sei fazer o jogo de corpo, né? Fazer a diplomacia. Então ele se torna imperador e também se torna papa, né? E aí ele vai interferir. Vamos pegar as escrituras e adaptar ao Império Romano, nós não vamos gastar mais dinheiro. Então ele se tornou um aliado, não um cristão agora. Antes perseguidores, agora são cristãos. E eu tenho o poder espiritual como Papa, né? E eu tenho o poder material como imperador. Mas as escrituras não condiz bem. Então eu vou modificá-la. Então começou a modificação. Ao longo da história da escritura, elas foram sendo modificadas. Ao ponto que chegou de terem tirado das escrituras toda a parte que se referisse a um Jesus humano. Só deixaram na escritura aquilo que se referisse a um Jesus divino. Então é fácil.
para quem vai ler a Escritura, encontrar que Jesus é filho de uma Virgem Maria, lá de cima dos altos, né? Jesus é divino, espiritual, porque tirar a parte que dizia que Jesus namorou, que Jesus, namorar é humano, não pode, né? Que Jesus, se esse pessoal souber, o pessoal não aceita lá no Código da Vinci, vai falar Jesus com a Madalena foi esposa de Jesus Cristo, e não aceitam, e eles vão ficar tremendamente aborrecidos quando ouvir que Madalena já vai ser a segunda esposa de Jesus Cristo. Aí fica pior ainda, né? Quem foi a primeira? Jesus fez todo esse processo que a gente falou aqui no Egito, nas pirâmides, com a Isis, lindíssima, né? Depois a Madalena, né? Apesar de aparecer em igreja da França, um monte de igreja de trás, com pinturas, com a Madalena parecendo grávida, não sei se vocês já ouviram essas pinturas, que são os primeiros padres, né? Mandaram tirar aqueles vidros, mas algumas igrejas ainda tem isso, né? Então tiraram. E aí, bom, nós estamos tirando das escrituras as coisas, isso ao longo da história, estou emendando a história toda, as coisas que o povão não vai sentir falta. Vai ter os entendidos, tem os cavaleiros templários, né, que são os guardiões das coisas sagradas, né? E eles vão descobrir. Então nós temos que arrumar uma maneira de eliminá-los. Então, eu, imperador, eu simulo um sonho, e foi assim que ele simulou, que os cavaleiros são do mal, são bruxos, e nós vamos matá-los, vamos pegar todos, mas não vamos matar assim de início, vamos torturá-los, enfia a agulha na unha deles. Se eles disserem ai, é porque são bruxos, joga na fogueira. Se eles não disserem ai, é porque são bruxos de grau maior, eles já não sentem mais dor, nem mais dor, então jogam mais rápido. Coitado, eles não tiveram escolha, né? Então eles foram sendo torturados, vieram morrer num dia que deu um revertério ali em Roma, como no dia que morreu Jesus Cristo. Houve trovoada, o tempo caiu, né? Ficou temporal e todo mundo teve medo. Então esse dia passou, era na sexta-feira, dia 13, passou para a história como o dia do azar. Então você vai perguntar para o católico, hoje ele acha que isso é coisa da macumba, ele não conhece a história da sua própria igreja, que aconteceu lá, né? Bom, então estão mortos, não tem mais interferência, a escritura agora está garantida a nossa modificação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma lei que a missa ela tem que ser dita em latim, que é a língua oficial da época. Dominus vobis, orar por nós, né? Entenderam as palavras? Eu sei que lá no interior até hoje a missa é rezada assim. No meu tempo também. E latim. E você, padre, ao rezar a missa em latim, você não vai ficar de frente para o povo, quem o professor Maurício está falando, né? Você vai ficar de costas. Então, Dominus vobis, orar por nós, blá, blá. Ninguém entende nada, porque não é para entender mesmo. Bom, ainda pode não estar garantida as nossas pretensões. O que nós vamos fazer? Nós vamos proibir a leitura das escrituras. E ao longo da sua história foi sendo proibido, né? Aos pouquinhos. Vamos fazer o seguinte. Não pode descobrir, vamos fazer um estudo. Então, um determinado imperador, determinada autoridade, contratou 3 bispos, os mais avançados, né? Os mais conhecedores, mais sábios, para fazer um estudo da escritura. No tempo que o protestantismo estava crescendo, para ver o que a escritura está interferindo no nosso crescimento, né? Então eles fizeram um estudo e deixaram escrito. Está gravado na Biblioteca da França, né? Dizendo o seguinte: olha, senhor Papa, nós chegamos a essa conclusão. Tem que ser estipado, tirado desse livro do povo. Eles são contrários às nossas pretensões da igreja, né? Tem que ser tirado da Bíblia, da Escritura. Então proibiu, vai proibindo a leitura. Aí você criou a cultura, ao longo da história no católico, da não leitura da Escritura. Eles não leem. Alguns leem hoje, porque veio o Papa, que é muito bom,
Paulo II, e lançou um decreto e incentivo para os católicos ler a Escritura, né? E ele também disse a esse Papa, lembra Dom Paulo II? A partir de hoje, Roma abrirá as comportas do Vaticano para as igrejas, ele abriu os livros apócrifos, para quem quiser consultar, pode ir lá. Continua apócrifo, mas já pode ler. Vamos pedir perdão que nós matamos o Galilei, lembra da morte do Galileu? Quase mataram, né? Galileu Galilei, contrário daquele paradigma antropocêntrico, que o homem era o centro do universo. Ele diz, não, o homem não é o centro, que era o heliocentrismo. Ele criou o geocentrismo, ele falou, o homem é uma parte, que eles acreditavam até ali, na filosofia aristotélica, que o Sol é que girava em torno da Terra. E Galileu provou que a Terra é que girava em torno do Sol, que tem a noite e o dia, né? Da rotação. Só que a igreja não aceitou. E ele escreveu, né? Só que Galileu, quando afirmava isso no livro, ele estava vendo. Porque ele foi o construtor da primeira luneta. Ele olhava assim, ele via, né? A luneta que ele escreveu, que é o telescópio, né? Ele virou, quando ele via grandezas grandes, ele virava e via as pequenininhas. As pequenininhas são microscópicas. Então ele é inventor do telescópio, do microscópio, né? Então ele estava vendo. A igreja, não, nós vamos te matar, né? Porque não é assim. O povo acredita, porque a igreja tem que acreditar nos dogmas, né? Que é o sol que já... Então a igreja falou, Galileu, você vai ser morto. Aí ele pensou, mais vale, né, uma pessoa burra do que um cientista vivo, né, do que um cientista morto. Então, você tem que ir na praça pública e retratar. Aí ele chegou, meu povo, estava cheio, né, para ver o discurso de Galileu. Meu povo, né, estou aqui para lhe dizer que vocês estão certos. A igreja está certa. O sol é que gira em torno da terra. Estou equivocados, né? A terra não gira em torno do sol. Mas ele virou para ele mesmo e disse, para ninguém ouvir, mas que a terra gira em torno do sol, ela gira. Alguém escutou, a igreja escutou, prenderam o Galileu, e isso que ele falou, deram prisão domiciliar para ele, ele passou o fim dos dias, né, que já estava velhinho, em prisão. Aí o Papa pediu agora desculpa o Galileu, né, mas que a terra gira em torno do sol, gira, né, a igreja mudou, né, mas a coisa aconteceu. Então, foi isso que foi acontecendo. Os crentes pegaram uma cultura de leitura da Escritura que o católico não tem. Por causa do Martim Lutero, o Martim era um padre também, era um monge, ele falava, está errado, não pode ler as Escrituras, né? Tem isso, tem aquilo. Então a minha igreja, ele escreveu os artigos e colocou, a partir de hoje vão ler. Então ele separou, ele foi a segunda separação, porque antes já tinha o calvinismo na Suíça separado, né? Tinha o rei Henrique lá da Inglaterra também, que tem a igreja anglicana, né? Mas a do Lutero foi o movimento, e aí o pessoal começou a sair da igreja, né? Que eles mandaram fazer o estudo das Escrituras. Aí ele fez a reforma, ele reformulou as Escrituras, e hoje a gente lê, a Bíblia dos crentes, a Bíblia do católico é diferente, a Bíblia do protestante é diferente, e ela tem toda a verdade? Mentira. Ele não reformou o original, ele reformou aquela que já tinha modificado, só tinha as partes, né? Então, ela é diferente, mas ela tem uma parte da verdade. Então são coisas que vocês podem defender, junto às pessoas que se interessam por uma cultura espiritual, seus alunos, seus parentes, o pessoal da igreja, eles vão dizer, mas não acredito, tudo isso está errado. Vai, tá bom, então vamos dar um fechamento. Você vai agora abrir o João, na Escritura, e vai dizer o seguinte, se nós, apóstolos, fôssemos escrever toda a verdade que Jesus falou, a terra seria insuficiente para conter os volumes de livros que seriam necessários. Vamos meditar? Se fosse escrever toda a verdade, né? A terra não caberia os livros. Então, a Escritura que nós temos, ela tem toda a verdade? Não, toda a verdade não pode ser escrita. A gente tem apenas
uma parte. Exatamente, está lá escrito. E aí qualquer crente, se realmente ele quer uma revolução espiritual, se ele quer progredir qualquer evangelho, ele tem que aceitar, porque está nas escrituras, né? Está isso lá. Foi bem explicado, né? Exatamente. Então, vamos ver então isso daí que aconteceu ao longo da história, porque aconteceu é pelo seguinte: nós estamos falando de conhecimento, o conhecimento no geral, mas estamos falando de conhecimento espiritual. O conhecimento, o dono da Coca-Cola tem a forma, tem o conhecimento, tem a patente, então ele fatura. O dono de qualquer indústria tem o da Microsoft, né? Tem tudo lá, e ele tem a patente, ele fatura. Então, quem tem o conhecimento tem o quê? Do He-Man. Tem a força, tem o conhecimento, tem o poder. Então, o conhecimento é poder. E esse conhecimento sempre foi escondido pelas classes, pelo pessoal da elite, né? Para quem dirige, né? Para a força política, para a força social. E sempre foi assim. Mas quem não gosta do poder? Então, começando lá na Índia, quem é que detinha o poder lá? Era, nessa época, a novela até mostrou os Brahmanes, a casta social, o conhecimento. Esse conhecimento que nós estamos passando aqui para vocês hoje, estava com eles. O povão, não é aquele capitiriba, né? O povo das castas sociais sofre até hoje, né? Eles tinham o poder. Tinham todo o mão deles. Se você vai para o outro lado, para o Egito, o conhecimento, o poder, estava depositado na mão dos faraós e das Ísis. Quem são os faraós e as Ísis? Pessoal da alta casta social, pessoal de poder. E aí teve uma pessoa, e todo mundo que quisesse o conhecimento tinha que ir ao Egito. Senão não tinha conhecimento. A gente falou aqui de Pitágoras, ele foi ao Egito, trouxe o conhecimento. A gente falou de Sócrates, ele foi ao Egito. Platão foi ao Egito. Pegando lá do Oriente, Moisés foi ao Egito. José foi das 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E por último, para fechar, Jesus Cristo teve que ir ao Egito para completar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua iniciação, porque é ali que estava a chave, né? E ele foi, né? Jesus é um menino prodigioso, né? Um prodígio. Quando estava indo, conta a história, né? Que ele, com a família, o José e a Maria, eles foram assaltados por uma quadrilha dos ladrões, né? Bastou o olhar do menino para os ladrões, eles compreenderam, devolveram os pertences e não disseram uma palavra, só ficaram ali. Jesus aproveitou e profetizou: vocês estão fazendo isso hoje, vão morrer comigo numa cruz. No dia que ele morreu, do lado tinha o quê? 2 ladrões. Então, tem um monte de história aí que a gente vai contando para vocês, um pouquinho de histórias verdadeiras, histórias reais, né? Bem, então, tinha aqui lá, na época de Jesus, já pulando na história dos faraós, para Jesus Cristo, um pouquinho antes dele, o conhecimento estava em grupos. Jesus mesmo veio de um grupo, chamado Grupo dos Nazarenos. Você vai lá na Índia, qual a cobra mais brava que tem lá? Então, Jesus era do grupo da cobra, da serpente, né? A cobra está associada a isso, vocês não sabem por quê. Então ele é chamado de Nazareno. O pessoal diz que é porque nasceu em Nazaré, mas já é outra história. Nazaré nem existia, né? A história vai contar para vocês. Nazaré existia há pouco tempo, né? Então, Nazareno. Junto com ele tinha outros grupos. Tinha grupos gnósticos ascendentes, grupos descendentes, tinha de tudo. Tinha outro que era tremendamente revolucionário, que era o grupo dos essênios. Né? Quem é o essênio? Vocês lembram daqui, gente? Daqui sai Jesus, né? Daqui sai o quê? João Batista, que era primo de Jesus, saiu do grupo dos essênios, né? Eles tinham essa sabedoria que a gente está passando para vocês. Conhecimento gnóstico é sabedoria. É o conhecimento passado
não para o nosso intelecto. Isso a gente nem vê aqui hoje, a gente está cheio, temos livros e livros. É o conhecimento passado diretamente para a nossa consciência. E dá um impacto, vocês devem estar sentindo esse impacto, alguns, né? E consciência, a gente tem... O que é consciência? Consciência é a nossa própria alma. Consciência é sinônimo de alma. Consciência é o nosso instrumento da nossa alma que percebe, registra e compreende E grita. os fenômenos. E grita, consciência. Se você tem um instrumento maior, você percebe e registra mais, não é isso? Então nós estamos aqui, a gnose serve para expandir a consciência. Nós vemos que mesmo que você queira esquecer uma certa coisa, que você sabe que não é certa, mas a consciência Exatamente, porque ela é registra. esse instrumento. Então, lamentavelmente, nós só temos um pouquinho dessa consciência, nós temos 3%. Então 97% nós não percebemos das coisas que se passam. E a gente está aqui, a gnose tem instrumentos, né, para nós expandirmos. Passar a 4, passar a 5. Quando você tiver 10, você tem um olho, né? Quem tem um olho na terra de céu, né? Rei, né? Você já é um rei, né? E o caminho do contrário é o caminho de você perder a consciência. Então, das religiões, de cego guiando cego. Um cego guiando cego, ambos vão cair no buraco. Não é isso que acontece? Aqui não, é o caminho para você despertar a consciência. Despertar, expandir esse instrumento de percepção, de registro e de compreensão de todos os acontecimentos, de todos os fenômenos do universo, seja externo e internamente, está dentro da gente, né? E a gnose vai fazer isso através dos 3 fatores de revolução da consciência. A gente vai aprender isso aos pouquinhos, né? Daquelas 4 colunas do conhecimento. Então, isto se passou, a história do conhecimento, né? Depois de Jesus Cristo, ele morreu, os apóstolos morreram, né? Então ficaram os gnósticos, um pouco, né, que escondia isto. Também foram sendo mortos, né? Os cristãos foram todos disseminados. A turma de Jesus, juntou com a turma de Jesus, os seguidores de Jesus foram crescendo e os do João foram diminuindo. E eles ficaram com inveja. Mas João Batista ainda estava, já tinha ido, mas como é que a gente, o chefe dele lá, os homens estão crescendo, nós estamos diminuindo, né? Mas o João falou que era assim mesmo, que a partir de agora ele ia crescer, a gente ia diminuir, né? Que ele é Jesus é o mestre dos mestres. João é também um Cristo, é o iniciador da era de peixe. Aí, dando um salto dali, né, depois desses gnósticos da catacumba, então vieram os cavaleiros do Santo Grau, as cruzadas, né? O que eles faziam? O que eles queriam? Eles queriam o Santo Grau. O Santo Grau, vocês sabem, está guardado lá na arca. O Santo Grau é a copa, é a taça que Jesus, o José de Arimateia lá pegou e pegou o sangue de Jesus, né? Nele, né? É um santo cálice que tem poder, né? A igreja usa até hoje para preparar a hóstia, o símbolo, né? Mas o cálice, ele vai representar o que mais uma vez para vocês? É o mesmo símbolo da maçã, e está lá no código da Vinci, né? Então você vai começar a entender. O Santo Grau, ele acha que é Madalena, né? Que ele está quase certo, mas não é a Madalena. Eu até escrevi na época uma carta para o Dan Brown lá, qual é o nome do cara que escreveu livros? E ele respondeu, hã? Dan Brown. Isso. Eu falei, ó, você errou, a Madalena não é o Santo Grau. Não. Madalena é uma portadora do Santo Grau. Toda mulher é portadora do Santo Grau. Né? Bom, então, os Cavaleiros do Santo Grau cumpriram a sua missão, morreu, como a gente falou, né? O movimento morreu, aí ficou os alquimistas. Os alquimistas também tinham que passar esse ensinamento. O que eles queriam, os alquimistas? Queremos
transformar metais brutos em ouro e encontrar o elixir da longa vida. Isso é símbolo. Eles queriam, na realidade, o ouro é a nossa consciência, o nosso espírito, né? Representa nossas virtudes, e o metal pesado, os nossos defeitos. Então eles queriam transformar os defeitos em virtudes, morrer para o pecado e nascer para vida eterna. Vida eterna, para as virtudes, né? É isso, em cada segmento é mais ou menos a mesma coisa, tá? Se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Então eles também foram, né? Já na época deles tiveram vários dias que a química veio da alquimia, né? E isso é verdade. A alquimia é a ciência mãe da química, da física é a metafísica e da matemática é a cabala. Então todas essas ciências temos que estudar para ver onde está a origem, né? Então, a cabala que deu origem à matemática. A cabala é a matemática pura, né? Então, também foram, os alquimistas tiveram grandes descobertas, grandes laboratórios. Vocês vão entender agora. O alquimista verdadeiro, que tem o Dr. Frame, né, que é da televisão, da penicilina, né? Tem uma série de outros aí que descobriram um monte de coisa. Ele arrumava um laboratório, você ia lá no alquimista, né, naquela época, vamos supor, nós estamos na época, agora vamos lá visitar, né? Então está o laboratório, um monte de fumaça saindo, fervendo lá o negócio. Isso era para despistar. Você olhava, ele estava vestido de um avental e a mulher dele outro avental. Ele tem o símbolo do triângulo, né? Então ali estava querendo dizer o quê? A alquimia é feita entre esposo e esposa. É o segredo da gente que estava dando tempo, né? Do Adão e a Eva, Sansão e Dalila. Ou seja, para você chegar ao reino dos céus, o homem depende da mulher e a mulher do homem para esse trabalho alquímico da transmutação sexual. E esse é o código, né? Aos pouquinhos vocês vão compreendendo. Isso está em tudo, está na literatura, na Branca de Neve, está... Qualquer coisa que você pega, a partir de hoje você vai entender. Estou falando. A simbologia. E a pessoa que está lá, lendo as escrituras, nas 60 mil religiões, ele não tem acesso a esses símbolos. Então ele não tem culpa. Ele entende da maneira que está ali a interpretação ao pé da letra. Mas ao interpretarmos uma coisa ao pé da letra, a gente cai no erro. Né? Quer ver? Aparece lá das 60 mil religiões, isso que nós falamos aí hoje, da maçã. Para eles a maçã vai ser a mesma maçã que a gente come, morde, né? Não tem como. O cabelo do Sansão vai ser o cabelo mesmo. Você já sabe o que está escondido. Quer ver outra coisa? Jesus não fundou a igreja, não deu nome, ele chamava de Boa Nova. A partir de hoje eu vou morrer e vocês continuam, vão levar a Boa Nova. Sai de 2 em 2, vão nas casas, encontre as pessoas e aquelas que não quiserem, chacoalhe a alpargata, sinal de protesto, e não volte mais lá. Não adianta jogar pérola para os porcos, nem atirar coisa sagrada para os cães. Aí você vai dar para... Estou falando uma passagem da escritura. Você vai dar para uma pessoa que não atingiu esse nível de leitura, ele vai ver como o cão mesmo, que late, como o porco mesmo, né? E não percebe que Jesus está falando por parábolas, por símbolos. Vamos interpretar? Para nós é o porco, ou é o cão mesmo, ou tem uma simbologia aí? Vamos ver? O que é a coisa sagrada que eles tinham que levar? Os apóstolos. Uma coisa sagrada que a pérola é muito valioso. O conhecimento é tão valioso que era escondido, não é isso? Jesus é que foi ao Egito, né, naquela época, diz: o conhecimento não vai ficar escondido mais a partir de hoje. Eu tiro de vocês poderosos e entrego para os pobres. E ele fez isso. Jesus é o mestre dos mestres, que tirou conhecimentos poderosos e popularizou. Entregou para o mundo todo a chave da iniciação. Veja bem, não é o Salvador, ele deu o caminho do mapa, deu o mapa do caminho. A partir de hoje qualquer um pode percorrer o caminho, mas eu não posso percorrer para vocês. A igreja disse que pode. Está aqui a chave, ele tirou, e para isso ele pagou com a sua própria vida.
Por isso ele se tornou o dono das nossas almas. Jesus, ele disse, eu sou a verdade, né? Se não vier por meio de mim, não se chega ao Pai. Ele que limpou o caminho, fez tudo, entregou a chave da iniciação, que a gente está passando aqui para vocês. Não estava em chave isso, a gente entendeu o que era para fazer? Nunca, né? Tudo em chave. E ele entregou. Então, Jesus vai fazer isso, se torna o mestre dos mestres por isso, né? Por fazer essa passagem, né? Para nós de tão grandioso que ele Jesus é para mim o referencial, deve ser para vocês. Em minha vida eu não seria ninguém se não fosse ele. Tudo que eu faço me remonta a ele, não tem como, né? Tudo que eu deixo de fazer também, né? A gente vai para fazer um referencial. Ele é o referencial, é o mestre dos mestres. Todos os outros mestres que vieram depois e antes vieram em missão que soma, né, a missão dele, né? Muito bem. Então, ali a gente estava falando dos alquimistas, né, do matrimônio lá entre eles, que é o marido e mulher. Então vem outro movimento, que é o rosacrucianismo, né? Esses movimentos chegam ao fim, eles vão embora. Rosa Cruz também começou a passar o conhecimento, teve o seu período autêntico, né, que passava ligado às dimensões, a dimensão astral, que nas escrituras você vai encontrar como céu. Então estava ligado à terra e o céu. Mas o rosacrucianismo também, comido pela entropia, chega ao seu fim. Maçonaria também teve o seu início, o seu apogeu de passar esse conhecimento, né? Tudo isso que a gente passa aqui hoje estão nas iniciações da maçonaria, mas estão em símbolos. A gente já falou do G, que não é mais escondido para vocês. Então aquilo que está conhecimento se diz conhecimento oculto, está ocultado, né? Mas a partir do momento que você sabe o símbolo, não tem mais. Você vai estudar matemática, você tem a raiz quadrada de 36. Isso aqui, para quem não aprendeu, é um símbolo, né? Está ocultado. Você não tem carta nunca viu isso, né? Você não sabe interpretar isso assim, mas você vai tirar a carta e já sabe que isso aqui pode, isso aqui, você sabe ler o símbolo. Então, você tem, 3 é igual a 3. 3 é igual a 4. Não pode estacionar, eu tenho que dizer que 3 não é igual a 4. Então, que não é igual é diferente, a gente aprende como diferente. Então, a gente está aprendendo o que isso significa, não. Isso aqui, para quem sabe, é 6, né? Que 6 elevado ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. Então, já não é mais segredo para nós. Então, as coisas já não é mais segredo, né? O segredo da Vinci, o cósmico, já não é mais oculto para nós. O bode lá da maçonaria, o pessoal tem medo, né? Você não conhece, né? Vai saber que o bode deles é mesmo que é o metal. Depois que faz essa pergunta, por gentileza, não deixa de fazer, que é muito importante. Mas a gente vai com outro. O bode, né, nada mais é do que o metal pesado lá dos alquimistas, nada mais é do que os 7 legiões de Jesus Cristo. Vocês são nossos próprios defeitos, está dentro da gente, né? Bom, então a maçonaria, além disso, você vai encontrar as iniciações. Você quer ver mais um pouquinho? O maçom, ele tem que fazer 33 graus para se tornar um grão-mestre, não é isso? Quando ele chega no 33º grau, ele vai aprender isso que vocês estão aprendendo aqui hoje. Mas ele já está com 70, 80 anos, fala, poxa, a chave é esta? Agora já estou velho, né? Ele não pode mais praticar. Você baseia só ele não pode mais praticar a alquimia, né? A sexualidade. Mas ele recebeu 33 graus. Jesus morreu para ensinar isso também. Quantos anos ele morreu? 33. Olha o simbolismo aí. 33. Você vai encontrar o caduceu de Mercúrio. Já viram isso? Que simboliza a nossa espinha, que é o símbolo da medicina. Aqui tem 2 serpentes, né? Que é o símbolo da vida e da morte. Por isso foi a serpente do doutor Hipócrates, né? E a nossa coluna tem quantos
vértebras. 33. Então Jesus vai dizer para você, a iniciação está dentro de você, você tem que fazer subir esse vapor seminal ao longo das 33 vértebras. Vocês vão ver o que é isso. Isso é a cruz. Isso é a cruz que a pessoa tem que carregar. A cruz não são os nossos esses pecados, esses desabores da vida, não. Isso é tira de letra qualquer um. É essa daqui. Só quem for praticar que vai ver como pesa a cruz. Pesa tanto que nem Jesus conseguiu carregar sozinho. Teve que pedir ajuda, né? Cada um tem o peso de sua cruz. Da cruz do nosso problema. Agora essa cruz aí pesa pra caramba. A gente nem sabe o que é ainda. A cruz, quando ela caiu, vem os caras ajudar, foi permitido, né? Para ensinar que a gente tem hora que não vai conseguir carregar a nossa cruz, precisa de alguém, né? Bom, então, eu já respondo a tua pergunta também, tá? Fechando aí, né? A maçonaria vai ensinar tudo isso para vocês, e mais um monte de símbolo. Você entrar num templo de maçonaria, você vai encontrar toda a simbologia, né, da gnose. Você pode ler os livros do Dr. Jorge Adorno, que está na livraria, hoje estão na internet, você vai encontrar tudo isso, né, para vocês. Bom, aí acabou tudo isso, vai surgir a teosofia, a gente está terminando, né? Surge a teosofia, que é da mestra Blavatsky, né, que escreveu a doutrina secreta, né, a doutrina do coração, e aí ela morre, fica sem ninguém. A Anita Bessante, com seu marido, vão até a Índia, pegam um menino que eles achavam que era o Cristo, porque ele tinha uma aura enorme, né, uma luz resplandecente, né. Isso nós vamos aprender na outra conferência, que todos nós temos o nosso corpo da quarta dimensão, e ele emite uma luz. Vou até ensinar para vocês a aprender a ver, tá? Isso. Não é a aura que o pessoal diz erroneamente, é o corpo vital, da quarta dimensão. Se você botar uma mão, você começa a ver ele projetado numa parede branca, né? Começa por aí. A aura você vai na igreja, você vai ver as pinturas, vai no Embaré para você ver. Nem todos os santos têm, só alguns. São santos cristificados. A aura é produto da transmutação da energia sexual que chegou lá. Vocês vão ver, Código da Vinci, tá? Então, você vai chegando lá. Então, acaba tudo para restaurar todo esse ensinamento na Terra. A Terra entra na escuridão, chamado período da apostasia, tá? Escritura adulterada. Mataram todos os profetas. Até hoje, ninguém dos que vieram aqui, dos mestres para trazer luz, ficaram vivos. Quem matou foi a própria humanidade. Então a humanidade está sempre afogando, e quando tem alguém afogando, se vai alguém acudir, o que acontece? Ela acude. Então tem que ter uma sabedoria para se livrar, o bombeiro sabe. Então eles afogaram todos, com exceção do general mestre Samael, general mestre Rabulur, agora modernamente, que restauraram esse conhecimento. Samael Humbeor restaura o conhecimento, a gnose, em 1950, na Colômbia. Ele escreve um livro chamado Matrimônio Perfeito. Matrimônio Perfeito, a chave do reino do Jorge Adorno, que é no matrimônio que você tem condição de fazer esse trabalho. Então ele começa com esse livro. Ele escreve 100 livros na sequência, ele restaura toda a gnose, passa todo o conhecimento, deixa um discípulo chamado Joaquim Amortegui Valbuena, que é o venerável mestre Rabulur, que a gente estava falando naquele dia brincando, que é uma frase dele, que ele dizia assim: não adianta lavar o chiqueiro sem dar banho nos porcos. Né? Então é dele. Ele foi o sucessor do venerável mestre Samael, ele fundou a nova ordem gnóstica, também ele foi, e o movimento gnóstico desativou. Então aquela luz que ligava no tempo do mestre Samael, a gente fazia um desdobramento astral, ia para a quinta dimensão, o mestre fazia isso da gente. Agora eu vou passar esse conhecimento para vocês, né, numa outra palestra. Vocês vão ver que não é tão simples assim. A gente tenta, e é difícil conseguir, mas quem for persistente, consegue. Então, nesse momento, na face da Terra, para nós finalizarmos, né, o conhecimento de ligação está retirado, a gente está sem essa luz, acabou a possibilidade de uma salvação
coletiva, como pregam todas as igrejas. Não tem mais isso. Religação coletiva. Só existe uma possibilidade agora de nós ainda religarmos individualmente e participar do amanhecer da galáxia, como pronunciou os maias. E os maias prescreveram tudo isso, né? Falaram que a última oportunidade que o mundo vai acabar, agora no dia 21 de dezembro de 2012. E isso causou pânico aí na humanidade, as crianças não estavam indo mais para a escola, né? Eu vou morrer mesmo, então não vou mais. A indústria cinematográfica estava faturando em cima disso, filmes e filmes. Aí nós escrevemos livros que vocês podem ler, né? O título do livro é A Arca, né? A Arca de Sal, de Samael, está voltando, que é a Arca de Noé. E é um livro que ajudou a acabar com o fim do mundo em 2012, né? Então o mundo não acaba agora, como eles pensam. E lá vocês vão descobrir por quê, tá? Então, a gente está tudo no finalzinho, e para encerrar a parte das escrituras, além desses livros que se tornaram apócrifos, né? Não era de interesse dos sistemas, muitos livros foram queimados, como a dos Maia mesmo a gente está falando, porque foram algumas pedras que se salvaram. A maioria, os padres lá, os jesuítas da época do Império lá da Espanha, né? Queimaram, né? Ou esconderam. Aqueles que mais tarde foram sendo achados, que foram escondidas por algum padre, né? Que não queimou tudo, deixou uma parte, aí o pessoal vai achando, a arqueologia vai restaurando, a gente vai unindo a verdade. Então vocês podem comprovar tudo isso hoje, a Gnosis, né? Ela já vai ficando completa, né? As escrituras vai se completando. Da Bíblia vocês vão achar uma parte que são os pergaminhos do Mar Vermelho, com a descoberta de toda a humanidade, está como patrimônio da humanidade. Você tem o livro do Judas, que foi achado, né? Você tem o livro do filósofo Mena, do Egito, que era do gnóstico daquela época, vai contar uma parte da história. E você tem a Bíblia dos gnósticos, que chama Pistis Sophia. Tá? Pistis Sophia. Você já sabe o que significa Pistis, significa o quê? Filosofia. E Sofia significa sabedoria. Então a Pistis Sophia é um livro que escreve a fala, o diálogo de Jesus com a Maria Madalena, com a Maria sua mãe, entre os apóstolos, entre eles, traz isso de uma forma cópita, uma linguagem sagrada que a gente não entendia. O mestre Samael develou, então chama-se Pistis revelada, só que ele morreu, então ele chegou até 75%. Dá para a gente ler e entender alguma coisa. Mas ele aconselha que, antes da gente ler Pistis, que leiamos e compreendamos a base da doutrina gnóstica que estão naqueles 5 livros básicos. Pistis é uma outra história, para outro grau de evolução nossa, tá? Então, agradeço a todos pela paciência de ter ouvido essa exposição, tá? E fico à disposição de todos para eventuais perguntas, né?